Afinal de contas, a esquerda é racista ou não é racista? E esse tema é um tema que eu também queria falar aqui no mês da consciência negra, porque é importante e é necessário. Olá, gente, bem-vindos ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Se você não está inscrita nem inscrito nesse canal, aproveita. Por favor, se inscreve, que custa Dodi aí chegar nos 1000 inscritos, né? Eu sou aqui de Goiânia, vamos aí sair um pouco do eixo de youtubers Rio-São Paulo e assistir pessoas de outros estados, né? Então se inscreve nesse canal, curte, compartilha, comenta, principalmente porque esse tema é um tema delicado, mas é importante. E meu nome é Giovanni Vicente. Se não me conhece, vai lá nas redes sociais me seguir, saber quem é essa pessoinha aqui. Sim, teremos um vídeo para falar sobre a esquerda brasileira. E apesar de ter gente que fica dizendo não podemos criticar a esquerda neste momento que estamos vivendo, porque a gente vai estar dando aí pólvora para a direita nos criticar ou criticar a esquerda. Ai, olha, é impossível não fazer crítica a algo só porque o contexto é problemático de fato, mas é justamente críticas que ajudam a construir. E tipo, a direita e a extrema-direita não fazem autocrítica porque eles sabem exatamente o que eles querem, eles sabem quais são os meios que eles precisam ter para estar no poder e o jogo deles é outro. Eu queria que esse vídeo fosse guiado por uma indagação minha e vocês vão entender. Que indagação é essa? Eu tenho visto algumas pessoas de esquerda e etc. no Twitter também compartilhando, por exemplo, a luta indígena. E eu tenho visto que alguns grupos indígenas, não só do Brasil, mas como do Equador e aqui da América Latina, têm rejeitado a ideia e as categorias de esquerda e de direita, porque alguns grupos indígenas entendem essas categorias como coloniais e brancas. E por mais que essas categorias tentem se desconstruir ao máximo, principalmente a esquerda, se desconstruir, ser anticolonial e, enfim, tentar fazer uma luta mais multicultural, abrangendo a diversidade, etc. Muitos grupos indígenas enxergam, mesmo assim, esses grupos indígenas têm entendido essa esquerda como, de alguma forma, colonial, por ser branca, por ser as regras serem ditadas por pessoas brancas, que por mais desconstruídas que sejam, ainda não abrange aquilo que o povo indígena quer. Então esses povos, esses grupos étnicos querem pautar uma luta pensando a sua cultura, guiando essa luta, os seus ideais guiando essa luta. E eu tenho visto que muitas pessoas de esquerda não se incomodam quando esses grupos indígenas reivindicam esse outro lugar. E qual é o meu incômodo? Quando pessoas negras reivindicam um lugar que não é de esquerda e de direita, aquela famosa frase, não sou nem de esquerda nem de direita, sou negro, percebo que pessoas de esquerda se incomodam muito. Não se incomodam com esses grupos indígenas reivindicando esse outro lugar, mas se incomodam absurdamente quando pessoas negras reivindicam um lugar que não seja de esquerda. E eu fico assim pensando, vai assistindo o vídeo, eu fico assim pensando, por que esse incômodo? Principalmente, por exemplo, quando esse incômodo vem de pessoas de partido, de pessoas ligadas a uma esquerda mais partidária, porque a esquerda é diversa, não é uma coisa só, é importante dizer isso. Por que esse incômodo? E aí, no fundo, eu acho que eu tenho uma resposta e eu não sei se vocês vão concordar. Nós, negros, e aí vamos falar aqui de Brasil, somos numericamente maioria da população. Numericamente, a maioria da população. Somos 54% das pessoas que vivem aqui. E eu fico me perguntando se esse incômodo não é um medo de perder um controle sobre a população negra, de perder influência sobre a gente, porque indígenas, numericamente, por conta de todo o histórico de genocídio do povo indígena, é um povo, em termos de número, minoritário. É um número muito pequeno. A gente sabe que os indígenas estão sendo exterminados, é uma situação muito grave e que, inclusive, nós, negros, precisamos encontrar formas de nos aliarmos aos indígenas, né? Pelo menos aliar às lutas. E aí, por que esse incômodo da esquerda, que não se incomoda com indígenas reivindicando outro lugar, mas se incomodam com pessoas negras se reivindicando como nem de esquerda e nem de direita? Quer dizer que se identificar como negro seria ser isentão? Eu não consigo enxergar isso. E consigo enxergar um medo de perder controle, porque assim, principalmente essa esquerda mais partidária precisa de votos, e sabe que se uma tomada de consciência acontecer enquanto povo negro,
ela deixa de ter alguma influência e deixa até de ser eleita, né? Muitas pessoas negras estão sendo guiadas ou se permitindo lutar pautas ditas por pessoas brancas, da esquerda. E eu acho que isso não é nenhuma novidade, isso é um fato. Se isso é um problema ou não, é uma outra discussão. Mas a questão aqui é que talvez eu acho que esse seja um incômodo, sabe? E um incômodo racista de parte dessa esquerda de perceber que está perdendo ali algum controle sobre essa população negra, medo de perder influência, medo de fazer com que suas pautas e seus ideais não sejam também defendidos por essa população. Porque, vamos aqui pensar comigo, gente, se parte da população negra brasileira, do povo negro, rejeitar ambos os espectros políticos aqui, todos esses espectros de esquerda e de direita, e começar a reivindicar uma pauta sua e própria, a gente sabe que vai dar ruim para a esquerda e vai dar ruim para a direita também. Vai dar ruim para o sistema. Eu não entendo esse incômodo, porque a sociedade brasileira e o poder no Brasil está estruturado de forma racista. Então, se essa pessoa que está se identificando como negra, essa pessoa negra, que se identifica como negra também para além dos traços, para além da pele, mas também como um posicionamento político e um posicionamento anti-opressão, qual o problema? Por que ela precisa se identificar como esquerda? E por que quando essa pessoa negra se identifica assim, alguém já automaticamente diz: ah, então você é de esquerda e nem sabe. Eu acho que isso é deslegitimar, inclusive, a voz negra daquela pessoa. Isso é, inclusive, ser racista. Deslegitimar um posicionamento de uma pessoa negra que está ali se dizendo nem de esquerda nem de direita, mas negra, se dizendo anti-opressão numa sociedade estruturalmente racista. Dizer que ela é de esquerda e nem sabe, para mim, é racismo, porque você está deslegitimando essa pessoa. Durante muito tempo eu fiquei assim, eu falo ou não sobre isso, falo ou não sobre isso. Durante um tempo eu me sentia constrangido em pensar isso. E aí hoje eu entendo que esse constrangimento que eu sentia é um constrangimento também criado por esse contexto racista. Então assim, se eu não me sinto no direito e me sinto constrangido de rejeitar esses espectros e criar um novo, não é nem criar um novo, mas me enquadrar em um novo espectro, é porque tem algo aí errado nesse contexto que eu estou vivendo. E esse algo errado se chama racismo. Então, assim, acredito sim que pessoas negras têm o direito de se posicionar nem à esquerda nem à direita com esses nomes, com essas categorias, mas, por exemplo, se posicionar como negra, usando o termo negro de forma política, para se identificar racialmente, identificar seus traços, identificar sua origem, identificar sua pele, mas também se identificar politicamente nessa sociedade. Porque eu acho que nada mais perigoso para o racismo do que uma pessoa negra consciente. Nada mais perigoso para o racismo estrutural do que um povo negro consciente. E isso não é sobre pessoas negras que não podem se identificar como esquerda ou que não podem se identificar como direita. Enfim, podem, né? Estamos numa sociedade que a gente preza pela democracia, apesar dela estar morrendo, né? Ou apesar de estarmos vivendo numa democracia que é burguesa, mas as pessoas negras sim têm que ter o direito de se identificar como quiserem, porque dizer que ela tem que ser só isso ou só aquilo, para mim também é racismo. E é justamente por isso que eu acho que quando a esquerda se incomoda com pessoas negras não se identificando nem como direita nem como esquerda, mas como negras, e aí entendendo negro como um termo que também é político, eu acho que é um incômodo racista, né? E eu já ouvi de tudo. Já ouvi que eu estou confuso teoricamente, que eu estou falando ladainha, que eu estou sendo pós-moderno e etc, e etc. Mas a minha luta não é identitária, é uma luta anti-opressão. Então, sim, você pode achar tudo isso, mas eu acho que achar isso aí é me deslegitimar um pouco e deslegitimar toda pessoa negra que se identifica dessa maneira. Porque eu não entendo o não incômodo com pessoas indígenas, não usando esses termos, mas um incômodo com pessoas negras usando um termo que ela acha que é mais adequado para ela, sabe? Tô tentando ser o mais didático possível, porque às vezes tem gente que não consegue entender, né? Mas enfim. E no geral, sim, a esquerda é racista e precisa repensar muitas coisas. Uma coisa que tem me incomodando muito, e aí relembrando, a esquerda é diversa. Eu sei que existem diversos tipos de esquerda, mas aqui voltando nessa esquerda mais partidária, de partidos e etc. Estou muito incomodado com o uso da imagem da Marielle Franco a todo custo. Parece que o luto negro virou lucro para a esquerda mais partidária, sabe? Você vê pessoas ligadas a campos políticos de esquerda vendendo camisa da Marielle Franco, fazendo lucro com a imagem da Marielle Franco, pessoas que se dizem de esquerda lucrando com a morte negra.
É claro que, sim, a Marielle tem que ser lembrada, mas ela tem o direito de descansar em paz também, sabe? O nome dela tem esse direito. Não é não honrá-la, não é não lembrar dela, mas é, sabe, tá pesado, tá errado e tá pesado lucrar demais com o nome dela, fazer o nome dela de, sabe, pouca coisa, começar a usar o nome dela para tudo quanto é coisa, para toda situação e para tudo, e é chato e tem visto coisas bem erradas. Inclusive a irmã da Marielle Franco, a Aniele Franco, falou sobre isso num vídeo que ela deu entrevista pro Murilo Araújo. Eu vou deixar um link bem aqui. Ela falou sobre o caso da Marielle Franco, do uso do nome da Marielle Franco, que ela tem visto coisas muito erradas aí, e enfim. E sim, a esquerda precisa rever essas coisas se quiser conquistar pessoas negras, se quiser entender as pessoas negras, e sempre entendendo que não é chegar e dizer o que as pessoas têm que fazer, mas é chegar e ouvir essas pessoas e se organizar com elas. Vai ter pessoas que não vão se querer caminhar com essa esquerda, vai ter pessoas negras que não vão se identificar com essa esquerda, e vão ter pessoas negras que provavelmente vão descambar para a direita, mas também vão ter aquelas que não vão se identificar com nenhum desses dois campos e que se encontrem num termo diferente, que é esse termo negro, que também é político, que não é só de identificação racial. Para mim é muito político. Olha, eu queria muito falar sobre isso. Foi até um desabafo esse vídeo. Você tem todo o direito de discordar, você tem todo o direito de achar qualquer coisa. Caso você seja uma pessoa de esquerda e discorde de mim, eu só espero que nos comentários você faça um comentário construtivo, um comentário bem fundamentado, sem agressões, construtivo. E para terminar esse vídeo, não é com a direita que as pessoas negras, que o povo negro vai conseguir alguma coisa nisso aqui. Não acredito que seja. Acredito que a esquerda é mais aberta ao diálogo, sim, é mais aberta a observar a diversidade, etc. E enfim, e tentar pegar todas essas pautas para mudar a sociedade. Acredito nisso. Mas tenho o direito, por exemplo, de não me identificar como de esquerda, e isso não me torna automaticamente uma pessoa de direita, sabe? Eu acho isso muito maniqueísta, muito dicotômico, uma coisa muito dualista, uma coisa muito cristã, inclusive. Espero não ser xingada. É isso, se inscreve nesse canal. Esse é o vídeo que eu mais queria fazer, porque é um desabafo, de verdade. Eu me sentia muito constrangido de falar sobre isso, me sentia muito constrangido porque, principalmente quando eu estava na universidade, a universidade é um espaço muito marxista, e não tem problema ser marxista, mas principalmente como eu tive no contexto de muitos homens brancos marxistas, e homem branco não é um negócio muito democrático, eu me sentia muito constrangido a falar algumas coisas. Hoje, fora daquele ambiente, eu me sinto um pouco mais livre, porque é muito louco isso, né? Isso quer dizer que a universidade também precisa rever algumas coisas. Mas é isso, gente. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Ai, tá ficando até escuro porque eu tô gravando de tarde. Não foquem no conteúdo. É isso. Se inscreve, deixa like e comente. E vai lá me seguir nas redes sociais. Vai dar uma força aqui pra menina aqui. Beijos.